Fala, minha tropa, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um Rodada em Debate. Trazemos para vocês aí hoje um trechinho do programa Os Donos da Bola, onde o Neto se mostra inconformado com o desempenho aí do Corinthians no campeonato. Corinthians que na última rodada empatou o jogo por 1-1 com o Juventude e terminou o campeonato na 13ª colocação. O Corinthians com alto investimento, né? Alguns jogadores muito caros, e aí concordo com algumas falas aí do craque Neto, tá? Então, vamos aí ver o trechinho do programa, onde ele se demonstra, de fato, inconformado com o resultado do clube, e aí, após, vou dar minha opinião para vocês sobre esses jogadores e sobre o clube, tá? Então, roda a vinheta, editor. O Corinthians, com a sua incompetência, a incompetência é o seguinte: incompetência, todos somos incompetentes. Mas quando você é muito incompetente, você tem que fazer o quê? Estudar, trabalhar, se desenvolver, escutar, né? E procurar melhorar. O que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro? E principalmente a torcida. Vocês abriram mão de estar numa Libertadores. Vocês abriram mão no último jogo de ganhar 8 milhões e 600 mil reais, que era se ganha o jogo. Você tinha isso. Você, Dorival Júnior, como treinador, você colocou o Thales Magno para jogar de novo. Vocês abriram mão em um dos piores anos de brasileiro do Corinthians. Vocês foram vergonhosos. Entra o Memphis Depay, e que, por sinal, o pessoal que é amiguinho dele, que são youtubers, que as pessoas que fazem o dia a dia, às vezes ganha um oi dele, ou às vezes ele faz um gol no treino, parece que mudou o mundo. O cara não jogou de novo, entrou numa nhaca, numa falta de vontade contra o Juventude. E as pessoas se satisfazem com pouco, com um oizinho. Olha, ele me deu uma entrevista, olha, ele foi na comunidade, olha, ele gravou um clipe, ele ganha 4 milhões, e quem deu foi o Corinthians. E não pagam ele. E ele não joga. E aí o Corinthians, que tem olha só, 30 mil pessoas para assistir o Juventude, que jogou amigos do Nenê contra amigos do Neymar. Os caras quase ganharam o jogo. Eu fiz o jogo ontem na Rádio Craque Neto, depois eu fiz o apito final. Impressionante o que os caras correram contra o Corinthians no último jogo, sem valer nada. Sem valer absolutamente, diferentemente do que aconteceu no jogo anterior. E é cada um que tira a sua conclusão. Aí, o Garro não joga e não pode falar mal do Garro, porque senão a mídia, eu não estou nem aí para a mídia social, eu quero que se exploda. Cara, eu não sou fã de jogador, irmão. Eu estou aqui para falar aquilo que é verdade no meu ponto de vista. O Veloso, o Souza, o Luiz Fabiano e o Godoy. Cada um que fale aquilo que quiser. Agora, como é que o jogador... mas se você dá um pau no Garro, o Corinthians deve para ele. Eu estou nem aí que o Corinthians deve para ele. Por incompetência do Corinthians. Deve 23 milhões do cara. 23 milhões. E tem que pagar 21 milhões pro Memphis Depay, daquilo que ele ganhou do contrato que o Pedro Silveira fez, o diretor financeiro. Você fez isso na onde você trabalha? Você fez isso na sua casa? Vocês acabaram com o Corinthians e vocês perderam uma coisa que é muito louca. O Corinthians sempre teve, e eu como ídolo do Corinthians, queiram ou não queiram, os que não me suportam, corintiano que não me suporta, porque hoje eu trabalho para a Band e quem sustenta a minha família sou eu, e o dinheiro da Band e da Rádio Craque Neto e dos eventos que eu faço e da Rádio Bandeirantes que eu trabalho, porque final de semana eu trabalhei pra caramba. Não fiquei em casa não, coçando o saco. Fiquei trabalhando, fui para Votuporanga, fui em Guarulhos, fui fazer os eventos que eu tenho que fazer, graças a Deus. Com 60 anos, eu estava do lado do senhor Ademir da Guia, que é um monstro,
que foi lá também. Agora, pera um pouquinho. Aí eu pego um jogador que ganha 4 milhões, ele não joga, ele entra 10 minutinhos, o Carrilho chupa sangue. Chupa sangue. Você jogou? Vamos lá. Qual foi o último jogo que o Carrilho fez que nós, comentaristas e apresentadores, que ele fez um bom jogo e que ele arrebentou? Aí, ele, na sua esperteza, que hoje o mundo, não para mim, que é o mundo de mentira do Instagram, que todo mundo está bem no Instagram. Todo mundo é apaixonado, ninguém tem boleto, ninguém tem discussão dentro de casa, ninguém briga, ninguém tem problemas financeiros, problemas de cabeça. Que por sinal, Neymar, que Deus abençoe você de você ter falado no GE que você precisou de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Então, minha tropa, de fato concordo com as palavras aí do craque Neto, tá? Jogadores como o Memphis Depay, que recebe um salário altíssimo, deveria apresentar um futebol melhor, deveria mostrar mais vontade de jogar, né? Então, são jogadores não só o Memphis, né, mas também o Garra, o Carrilho, são jogadores de altos salários, alto investimento do Corinthians para manter esses jogadores no clube. Então, assim, mas como eu falo nos outros vídeos, né, vale a pena um investimento em um jogador com tanto nome e com tanta burocracia para o jogador atuar? De fato, vai fazer bem para o clube e para a saúde financeira do clube? Porque jogadores com salários altíssimos que não trazem resultado, no fim só traz prejuízo para o clube, né? Boa parte deles, às vezes, numa guerra financeira aí, quando não recebem salários, devido a ser salários realmente altos, o clube não está financeiramente bem organizado, ou não ter uma estrutura bem montada financeiramente. Os jogadores às vezes podem ter atraso de salários, atraso de pagamentos de luvas. Então são vários critérios, vários problemas que podem acontecer quando se tem um jogador com salários elevados demais. Sabemos hoje que os salários de jogadores de fato são muito altos, só que o que acredito que devemos levar em consideração o que esse jogador está trazendo de benefício para o clube. Hoje, financeiramente falando, jogadores estão recebendo super salários e o clube, acredito que para se proteger, deveria acrescentar cláusulas de desempenho. Seu salário ir progredindo de acordo com as metas. Atingiu a meta, o salário aumentar e assim chegar até o salário desejado pelo jogador. Mas os clubes hoje fecham contratos surreais com jogadores e às vezes esses jogadores não correspondem dentro de campo, né? Então é uma grande preocupação, não só para o Corinthians, né, como também para os outros clubes, Flamengo, São Paulo, Palmeiras. Então, levar um jogador de alto custo para o clube e esse jogador ele não trazer rendimento não é legal para a saúde financeira do clube. Então, essa é a minha opinião sobre essa situação de jogadores, principalmente ali que vem acontecendo no Corinthians, tá? Então, galerinha, se você ficou até aqui, meu muito obrigado, agradeço de verdade. Não se esquece, tá? Mais uma vez, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, ativa os sininhos aí das notificações para que vocês recebam as notificações com exclusividade aí de todos os conteúdos que nós viemos a publicar, tá bom? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!